Olá, bem-vindo novamente ao curso TypeScript Aprendendo Junto. Nessa aula nós vamos falar sobre algo que existe há muito tempo no JavaScript, que é chamado de callback, ou também chamado de higher order functions. Bom, não tem nada relacionado diretamente a TypeScript. Callback é algo que provavelmente nós vamos utilizar muito, e é bom entender mais ou menos como é que ele funciona. Vamos criar um novo arquivo TypeScript aqui, e vamos chamar esse arquivo de callback test. Então, o que é uma função callback, um higher order function? Nada mais é do que um estilo de programação funcional aonde você vai passar uma função como um argumento de uma outra função. Ou seja, você vai passar uma função dentro de uma outra função que essa função que está recebendo essa função vai executar. Ou seja, se entenderam porra nenhuma, nem eu entendi. Vamos exemplificar aqui para ficar mais fácil. Vamos criar uma função chamada doingSomething. Essa função vai fazer alguma coisa. Só que ao invés de eu receber um parâmetro aqui qualquer, como por exemplo num do tipo number, eu quero colocar aqui que esse método doingSomething vai receber uma função. Que função é essa? Não sei que função, pode ser qualquer tipo de função. E nós vamos executar essa função. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um nome para esse argumento, que vai ser do tipo função. Vamos chamar esse cara de callback. E nós vamos usar a sintaxe do TypeScript. Dois pontos, eu vou falar que essa função precisa de um argumento, vai ser um name do tipo string. E que essa função ela não vai retornar absolutamente nada, void. Ok, isso é a função que eu vou receber como argumento. Agora, essa função também precisa de um retorno. Nesse caso, vamos retornar void. E nós podemos chamar de três formas, chamando o nome .call e a função. Bom, utilizando o JavaScript aqui, nós precisamos passar o diz, o objeto implícito, e o argumento que nós temos aqui esperando. Nós podemos usar o apply, que é exatamente a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa. A diferença é que você pode passar aqui um array. Por mais que você passe mais de um argumento, esse argumento vai ser ignorado porque nós não estamos utilizando. E a outra forma de você chamar é utilizando somente callback e passando diretamente aqui. Então, legal. Nós temos uma função que recebe uma função como argumento e dentro dessa função ela executa uma outra função. Bom, vamos agora criar a função que nós vamos passar aqui como argumento. Vamos chamar function. Vamos chamar essa função de execute. E vamos falar que ela precisa de um name que é do tipo string e que também vai retornar void console.log name. Temos duas funções. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar doingSomething e se eu tentar passar qualquer um valor, se eu tentar passar 5, nós vamos ter um erro de compilação aqui. Esse erro de compilação só é possível por causa do TypeScript. O que nós precisamos fazer é passar esse execute. E quem vai se encarregar de executá-lo será a função doingSomething. Então isso daqui abre a porta para muitas possibilidades. Por exemplo, imagina que você tem uma função que recebe um array aqui como argumento e um outro argumento é uma função para ordenar aquele array. Então você pode passar a sua própria função de ordenação e se ela estiver ruim você simplesmente troca a função e só chama o método novamente. Vamos executar esse cara, vamos executar pelo terminal.
Vamos para a pasta script. cd script. Vamos chamar node callback.js. Então, você pode ver aqui que as três funções, na verdade essa função foi chamada 3 vezes por causa dos 3 métodos aqui que nós utilizamos. Legal. Vamos fazer um outro exemplo para fixar um pouquinho mais como é que funciona. Vamos imaginar aqui que nós temos uma calculadora. Vamos fazer uma calculadora do jeito mais pedreiro possível. Vamos calcular aqui calculator num1 do tipo number, num2 do tipo também number, e vamos colocar aqui um type, string. Esse cara vai retornar um number. Tá, vamos ser pelo menos um mestre de obra e vamos criar com switch ao invés de um if. Type case add. Nós vamos retornar num1 mais num2. Case multiply. Nós vamos retornar num1 vezes num2. E vamos colocar aqui um default para retornar 0. Só para tirar o erro de compilação. Bom, como é que nós faríamos aqui para executar esse método? Ctrl+L aqui dá para dar uma formatada no nosso código. Nós poderíamos chamar aqui console.log calculator. Nós podemos passar aqui 1, 2 e o tipo, vamos ver, multiply. Temos o valor 2, vamos dar o Ctrl D, agora vamos passar add. Vamos passar aqui 4 e 2, executar novamente aqui o node callback test e temos o valor 6. Então não tem nada de errado com o nosso código, ele funciona, só que imagina que esse tipo aqui, essa operação que nós estamos fazendo, é uma operação muito mais complexa do que somente somar e somente multiplicar. E aí é que entra o poder do callback. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse add que nós temos aqui e vamos criar uma função. Então vamos criar uma função chamada function add e vamos pegar aqui esses dois valores. Essa função add vai retornar um number. Ops. O tipo do retorno vai ser um number. E eu vou retornar no 1 mais no 2. Você pode ver que nós temos aqui um errinho falando que essa implementação está duplicada. Porque nós temos uma função add em algum outro arquivo. Se você selecionar e apertar Ctrl Shift F, você vai ver que nós temos, não aqui, em algum lugar aqui, add 2, temos uma função add lá no Olamundo. Então, vamos colocar aqui add 3. Estou quase para deletar todos esses arquivos. Bom, então nós temos a nossa função add aqui. Vamos fazer a mesma coisa para o multiply. Ctrl C, Ctrl V, número 1, número 2. Agora vamos colocar vezes. Bom, vamos criar então agora o nosso calculator 2. Function calculator 2. Vamos copiar toda essa galera aqui. Só que em vez de type, vamos colocar aqui que nós temos um callback. Enter. Bom, não estamos utilizando o callback do jeito que o TypeScript fala para a gente utilizar. Vamos ver as consequências disso. Bom, vamos retornar aqui então, return, o callback. Nós podemos utilizar dessa forma, passando número 1, vírgula, número 2. E vamos chamar aqui console.log calculator 2. Passando os números, deixa eu ver, vamos passar 5,5 e vamos passar a função add.
Ctrl+L, executando novamente. Nós temos o erro aqui falando que add is not defined, porque na verdade é add 3. Vamos trocar. Deixa eu ver se dá para utilizar sum. Beleza. Sum. Novamente. Temos aqui então agora a nossa soma, executando com multiply. Nós temos o valor 25. Então dessa forma a implementação ela fica muito mais flexível do nosso sistema. Porque se você quiser criar uma função que faça algo totalmente diferente, como por exemplo function doing something crazy, num number, 2 number, e digamos que vai ser void console.log numbers num and num 2. E você pode passar também aqui doing something crazy. Vamos executar. E nós temos aqui o undefined, porque na verdade ele não tem nenhum tipo de retorno. Então ele imprime isso daqui, só que o tipo de retorno é void. Então é por isso que temos o undefined. Nós podemos remover aqui. E podemos agora executar. Bom, então a desvantagem de você fazer isso é que você pode passar qualquer coisa que nem mesmo seja uma função. E você teria que verificar, por exemplo, aqui no calculator 2, se o tipo desse callback é um function. Então, por exemplo, você teria que fazer if type of callback equals function. E aí sim você retornar o valor, ou se não retornar alguma outra coisa, como por exemplo 0. Então, como nós estamos trabalhando com TypeScript, nós podemos definir dessa forma. E assim, nós não precisamos nos preocupar com a verificação. Então, imagine, vamos criar aqui um calculator 3. Vamos copiar esse cara. Ctrl C. Vamos remover esse if, esse return. Vamos colocar aqui calculator 3. E agora eu vou colocar callback. Vamos definir aqui que esse callback ele vai ter dois argumentos. Num do tipo number, vírgula, num 2 do tipo number. E que o retorno desse callback é um number. Então, dessa forma aqui do que nós fizemos no calculator 3, se você tentar passar essa função aqui do something crazy que retorna nada, que tem um tipo de retorno void, você vai ter um erro de compilação automaticamente. Então ele vai dizer que você não pode passar essa função porque a gente está esperando um retorno que é um number. Então, só lembrando aqui, nós poderíamos também passar no calculator 2 um valor 5. Então aqui você também vai ter um erro, porque doing something crazy não retorna um number. E uma outra opção seria, ao invés de você passar diretamente uma função já existente, você pode criar uma função anônima diretamente na chamada. Então, nós poderíamos fazer assim, console.log calculator 3. Imagine que você passa um valor lá 10, 10. E você vai passar diretamente uma função anônima. Como? Você vai chamar dessa forma aqui a função, só que em vez de você colocar o retorno, você vai definir aqui um corpo. E dentro desse corpo você pode colocar aqui, por exemplo, return subtração menos 2. Ctrl+L. Vamos executar o nosso código. E você tem 0, porque foi 10 menos 10. 10 menos 20. Nós temos menos 10. Então,
provavelmente em qualquer lugar que nós formos utilizar TypeScript, de alguma forma nós vamos utilizar callback. E utilizando TypeScript nós temos aí bastante vantagem em tempo de compilação. Então, na aula de hoje era isso que eu queria falar para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.